meus irmãos, minhas irmãs, é sempre uma grande alegria estarmos reunidos nesses breves minutos para podermos refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus, desse projeto Comunhão no Lar. E hoje nós trazemos aqui uma reflexão também no livro Jesus no Lar, da psicografia de Neio Lúcio, naquelas histórias que ele nos conta, né, dos encontros de Jesus com os apóstolos em casa de Pedro. E essa mensagem nos fala da coroa e as asas. Comentava-se na reunião as glórias do saber quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem, amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos a tempos, lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita, ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova. Até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário cumprimentou, abraçou e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos a ver o trilho percorrido e que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido. Podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajores com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa
de partir sem sentença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se, ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento. Que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébitas. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Esse é Jesus, né? Esse é Jesus nos convocando sempre à humildade. E nesse momento em que ele se dispõe a orientar, a falar com os seus apóstolos, ele traz o símbolo da coroa e das asas. E aqui ele usa um exemplo que nos é muito familiar. O homem da ciência, a mulher da ciência, o ser humano que alcançou o domínio sobre os aspectos cognitivos, sobre as questões do conhecimento, que se arvora no direito de, com isso, humilhar os seus irmãos de caminhada, como esse homem, que é convidado a refazer o caminho e olha para os outros e ri, ridiculariza. Quantas vezes nós adotamos uma atitude parecida? Ainda que não sejamos homens e mulheres da ciência, mas por acharmos que detemos algum conhecimento sobre algo, ou conhecemos algo por alguma experiência e achamos que por isso podemos falar para o outro, ensinar o outro, como se o outro não tivesse o direito do seu próprio aprendizado. Aqui, Jesus nos convida a colocar os pés no chão, a reconhecer o nosso exato tamanho. Porque aquilo que nós aprendemos é fruto de uma caminhada onde passamos pelo estágio da ignorância, da puerilidade. Como irmãos que nos vêm à retaguarda, como é que nos sentimos ou nos sentiríamos se tivéssemos sido ridicularizados, menosprezados, por conhecer pouco, por dominar
pouco um determinado conteúdo, por cairmos tanto, dada a nossa ignorância, sem recebermos do nosso irmão de jornada a compreensão, a indulgência? Talvez não nos sentíssemos nada bem. Então, por que oferecer ao nosso irmão de jornada a nossa face do orgulho, da soberba? Jesus está nos convocando a trabalhar com simplicidade, valorizando o conhecimento apreendido, sim, mas Ele nos alerta que para que nós possamos nos equilibrar no reino dos céus, para que nós possamos nos equilibrar no caminho que conduz ao Pai, nós precisamos de piedade e entendimento. As asas, aquelas asas que de mais à frente depois, Emmanuel vai dizer, né, do conhecimento e do amor. Do amor em ação, que nós vamos ver como sinônimo de caridade. Sim. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens sem amor, eu nada seria. Paulo, inspiradíssimo por compreender esse chamamento do Cristo, nos reconvoca ao ensinamento do Mestre, a caminhar com Ele, com Jesus, com humildade, com entendimento, com piedade, com misericórdia, com compaixão. Aprendendo com as experiências da vida, sim, consolidando aprendizados, consolidando conteúdos cognitivos em nós, sim. Mas que tudo isso que nós venhamos a dominar seja para ser transformado em gotas de atitudes de indulgência, de benevolência para com o nosso irmão de jornada, para com aquele que caminha ao nosso lado, porque é só assim, com entendimento e com amor, que nós vamos nos equilibrar no caminho que conduz ao Pai. Jesus não se cansou e não se cansa de nos convocar ao amor, a esse sentimento que nos permite olhar para o nosso irmão, olhar para a nossa irmã e reconhecer nele um filho de Deus, uma filha de Deus. Alguém que não precisa ser doutrinado. Alguém que não precisa dos nossos sermões, mas como alguém que, como nós, precisa de atenção, de acolhimento, de misericórdia, para que com o amor que nós possamos desenvolver em nossos corações, sejamos capazes de olhar o outro com indulgência, com compreensão, com o sentimento de irmandade, dando no dia a dia o exemplo daquilo que Jesus é nas nossas vidas. E o Cristo não é outro sentimento, não é outra presença que não seja a do amor. É por isso que Ele nos convida. Façamos a nossa jornada de estudo, de adentrar e de dominar as letras, para ampliar o nosso conhecimento, o nosso discernimento e para solidificar o esforço sincero de desenvolver em nós, de semear em nossos corações o sentimento que nos irmana, que nos humaniza, que nos permite olharmos
uns para os outros, reconhecendo o quanto nós somos irmãos. O quanto aquele que caminha ao meu lado, aquela que caminha ao meu lado, vai se beneficiar do amor que eu for capaz de oferecer, de oferecê-la. Então, se nós nos encontramos desequilibrados, inseguros no caminho de retorno à casa do Pai, é porque há uma asa que ainda depende muito da nossa dedicação, do nosso trabalho, que é o de fazer florescer aqui dentro a centelha do amor divino, iluminando a nossa jornada e a jornada daquele que caminha ao nosso lado. Fique em paz. Que Jesus lhe abençoe e seja sempre contigo. Um grande beijo e obrigada por mais essa oportunidade de nos receber na sua casa para reflexão com o Mestre nesse projeto Comunhão no Lar.